Como nós tratamos de cirurgia plástica funcional, em que nós nos preocupamos com o bem-estar e com a saúde, eu vou falar um pouquinho sobre flacidez. A questão interna, sobre a questão da manutenção. Nós temos que cuidar do nosso templo, do nosso motor, da nossa máquina. E podemos falar também sobre a parte da cirurgia plástica. Então, vários assuntos nós já trouxemos aqui a respeito do cuidado da nossa alimentação, dos cuidados de fazer atividade física e outros cuidados como sono, como os nossos relacionamentos, como prazer, lazer e etc. Então, eu vou me ater hoje um pouquinho mais sobre o que a cirurgia plástica pode fazer por você em relação à flacidez e especificamente em relação a bioestimuladores e preenchedores, quando usa um e quando usa outro. Nós nos preparamos fazendo uma grande revisão em livros de dermatologia, em livros de anatomia, em livros de cirurgia plástica, para tentar mostrar para vocês o que nós usamos e como é que temos usado os bioestimuladores de colágeno ou os preenchedores com ácido hialurônico. Então, quando é que nós utilizamos os estimuladores de colágeno ou os bioestimuladores? Estimuladores de colágenos, nós podemos usar o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que muitas das vezes nós usamos o plasma rico em plaquetas junto com pouca gordura, usando os enxertos, os nano-enxertos ou enxertos de gordura estruturada. Isso nós fazemos no centro cirúrgico, usando nano-enxerto, que geralmente utilizamos nano-enxerto na face, em rugas finas e com mais delicadeza, mas também podemos usar na mama, utilizamos no glúteo e em vários locais. Isso necessita do centro cirúrgico para que a gente possa fazer uma sedação do paciente e para que a gente possa também coletar essa gordura e preparar. Mas nós também usamos os bioestimuladores de colágeno, que são prontos. Esses estimuladores de colágeno, eles servem como o próprio nome fala, para estimular o colágeno. Eles têm um tempo que depois de aplicado, eles vão fazendo com que o seu próprio corpo produza o colágeno para poder dar mais firmeza. Então nós usamos os estimuladores do colágeno contra a flacidez, para diminuir a flacidez e para uma renovação e uma regeneração celular. O PRP, que é um estimulador de colágeno, nós utilizamos segundo a técnica do Dr. Coleman, e isso é uma regeneração que realmente é muito rica. Podemos utilizar alguns produtos cosméticos também para ajudar na estimulação. E isso tudo, dependendo do caso, nós vamos te falar e nós vamos te prescrever, né? Cada caso é diferente, cada caso é customizado e personalizado. Já os preenchedores, as harmonizações, tanto faladas, que se fala na harmonização facial, nós utilizamos principalmente os preenchedores com ácido hialurônico. Os preenchedores com ácido hialurônico, existem moléculas de vários tamanhos para a gente usar em determinados locais, determinada profundidade que a gente quer mais dureza, menos dureza, ou até mesmo os skin boosters, que são de ácido hialurônico, para poder dar uma revitalização, para dar um efeito inclusive de hidratação da pele. Então são vários os tipos de ácido hialurônico, mas para entender que os preenchedores, como o próprio nome fala, eles são para preencher, para dar volume. E nós utilizamos então naqueles lugares de sulcos, de rugas, para preencher, para dar volume. E quando que nós usamos, por exemplo, o Derma Roller ou os peelings? Esses nós utilizamos também para estimular o colágeno e também para melhoria de rugas. Muitas das vezes para rugas mais finas. E eventualmente utilizamos também os peelings químicos no caso de manchas ou no caso de manutenção. Mas a manutenção mesmo é feita geralmente com cremes que são usados noturnos e diurnos. Mas cada caso deverá ser avaliado. Nos abdômenes ou nos casos de classificações de abdominoplastia, existe uma dúvida hoje em relação à flacidez. É que os pacientes vêm perguntar se a flacidez que eles têm no abdômen poderia ser resolvida com algo que não fosse a cirurgia. Sempre que tem um diagnóstico de flacidez moderada ou excesso de flacidez, nós continuamos indicando a cirurgia, mas pode estar associado a esse procedimento
algum tipo de tratamento que possa ser um tratamento para melhorar a qualidade de pele, no quesito de estimulação de colágeno. Então, pode estar associado o uso de bioestimulador de colágeno, pode estar associado o uso de Renuvium e pode estar associado o uso de BodyTite, assim como pode estar associado o uso de laser, que geralmente é posterior à cirurgia, assim como radiofrequência, entre outros. Essa dúvida de utilizar ou não os bioestimuladores de colágeno, ela é uma dúvida que existe na cabeça dos pacientes, mas para nós médicos não existe essa dúvida, porque pode ser utilizado durante a cirurgia, pode ser utilizado separado da cirurgia, a posteriori à cirurgia ou até mesmo antes da cirurgia, para aquele paciente que ainda não quer fazer a cirurgia ou que tem, por exemplo, uma flacidez leve e que pode fazer esse procedimento até para adiar um procedimento cirúrgico ou um procedimento maior com o tempo. Então, esses procedimentos de bioestimuladores de colágeno, por exemplo, eles podem ser utilizados tanto na região do abdômen superior, podem ser utilizados nos braços, face interna da coxa ou até mesmo na nádega. Então, esses tratamentos que geralmente se usavam, que mais se conhece para utilizar no rosto, podem ser de uso corporal também. Os preenchedores com ácido hialurônico, da mesma maneira que eu expliquei para que servem os preenchedores, também podem ser usados na parte corporal. Acontece que muitas das vezes esses procedimentos eles vão ter um custo, bastante alto, e a paciente vai nos perguntar o que, entre aspas, vale a pena. Sempre eu digo, depende aquilo que você quer, que tipo de resultado que você quer, e inclusive se você quer ser submetido a um procedimento que ele demanda eventualmente de mais tempo de recuperação, ou se você quer que a sua recuperação seja mais rápida. Mas isso tudo deve ser customizado e conversado com cada cirurgião. Muito importante, então, na escolha de um bioestimulador ou de um preenchedor, é a gente sempre lembrar que a gente não vai fazer uma harmonização tratando flacidez e usando preenchedor. Essa talvez seja a parte mais importante da gente entender, que nós não vamos tratar flacidez usando preenchedor. Muitíssimo obrigado, espero ter contribuído. Se você acha que tem uma amiga, que tem alguém que possa gostar desse vídeo, você pode compartilhar. Estamos à disposição para conversar, para customizar, para personalizar o seu tratamento em qualquer área que seja, na face ou no corpo. Muitíssimo obrigado, que Deus esteja com você, que Deus lhe acompanhe, que você tenha uma excelente semana.